É na imensidão a maior marca dessa cidade. Um espetáculo que se põe todos os dias no mesmo lugar, nas águas do Guaíba. Coincidência ou não, é onde a história de Porto Alegre começa. 1752. Era tempo de conquistar novas terras, de povoar lugares ainda desconhecidos. Foi por estas águas que tudo começou aqui em Porto Alegre. Que isso? Que barulho é esse? Bem-vindos à Terra Firme. Vocês não têm ideia da história que vocês vão construir aqui. Em 250 anos, a gente conta. A história da capital começa com a chegada de 60 casais vindos da região de Açores, em Portugal. Cansados da viagem e com medo do que viria pela frente, resolveram desembarcar aqui. Deixamos casa e mobília, deixamos longe a família, viemos para o estrangeiro. E logo na chegada ao porto, o anúncio da primeira dificuldade. Senhores, não temos boas notícias no momento. Há uma guerra acontecendo na região das Missões. É importante que fiquem por aqui. Ocupem os lugares próximos. Não sabemos por quanto tempo. Os casais saíram dos Açores, um arquipélago formado por 9 ilhas. O destino era a região das Missões, mas na época enfrentava uma guerra. E para chegar até lá, não era nada fácil. Os 60 casais vieram acompanhados de familiares, de amigos, cerca de 400 portugueses. Professor, por que os portugueses vieram para o Brasil? Por que os açorianos? Pelo Tratado de Madrid, Portugal devolveria à Espanha a colônia de Sacramento, que fica ali no Uruguai, e a Espanha destinaria as terras que ela tinha aqui no Rio Grande do Sul para Portugal. Então, bom, o governo português recrutou, não é, um monte de habitantes seus para virem para cá para povoar essas terras que ele tinha recebido. E esses casais açorianos, 60 casais que vieram aqui a Porto Alegre, eles iriam para as missões, né? Porque as missões seriam destinadas também a Portugal. No entanto, com a resistência, né, do povo guarani, aqui eles estariam fazendo aqui uma baldeação, vamos dizer assim, mas com a resistência dos índios, eles tiveram que ficar retidos aqui. Rua da Praia, um dos locais mais simbólicos de Porto Alegre. Milhares de pessoas passam diariamente por aqui, passam pela história da cidade. No Largo da Quitanda, a atual Praça da Alfândega, inicia a ocupação de Porto Alegre, onde se forma a rua mais antiga e mais famosa da cidade, a Rua da Praia. O que era para ser um local provisório, se tornou de espera. Foram 20 anos entre a chegada no porto até o local ser reconhecido como freguesia. Ali desembarcaram e, claro, aí começaram a ocupar basicamente em torno da Rua da Praia mesmo. Até lá, né, em relação à península e um pouco mais para lá. Aí fazendo casas, né,
de chopana, de palha e tudo mais, porque tudo era uma coisa improvisada. E esse improviso foi durando, começaram a ter que plantar, né? Começaram a ter que se socializar, né? Se apoiar mutuamente, né? A nossa capital recebeu alguns nomes. Primeiro, Porto de Viamão, dado pelos portugueses. Depois, São Francisco do Porto dos Casais e Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. A partir de 1824, a cidade passou a receber mais imigrantes: alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses. Um mosaico de culturas. A paisagem urbana foi se modificando conforme parte do rio era aterrado. Em 250 anos, não foram poucos os desafios enfrentados. No período da Revolução Farroupilha, a população sitiada se concentrou no centro. A resistência ao cerco rendeu a Porto Alegre o título de muito leal e valorosa cidade. Em 1941, um grande susto, o rio inunda a cidade, algo jamais visto. Esse jornalista conta que a tragédia deixou marcas. Marcou a cidade, é um trauma, né? Um trauma da cidade. Não que tenha morrido muita gente, mas muita gente perdeu tudo. Foi a quarta enchente grande num período de 15 anos. 26, 28, 36 e 41. E 41 foi a maior, né? Lá na época já decidiram fazer um muro, mas que só foi construído 30 anos depois. A capital seguiu rumo. A Companhia Carris invadiu ruas e avenidas com seus bondes. A cidade foi crescendo e deixando para trás o ar interiorano e conquistando novos progressos, se tornando centro de acontecimentos. Porto Alegre, com mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade moderna, próspera, dotada de sólida infraestrutura para atendimento do turismo. Hoje, Porto Alegre chega aos 250 anos, com marcas deixadas pelo passado, pela história. Mas ainda conserva aquele lugar tranquilo de cidade sorriso, ao mesmo tempo segue o ritmo agitado das grandes metrópoles que redesenham a capital. Parabéns, Porto Alegre! Qual é o sotaque de Porto Alegre? Puxado, né? Bem marcado. Tipo o meu. Quem canta acho que é o carioca, nós não. De aqui não tem chiado, mas tem o quê? O tio. Como assim o tio? Chocolate. Sotaque é o jeitinho de falar, de pronunciar um idioma, a entonação, o ritmo, a cultura do dia a dia. Lá fora me perguntam, você vai curtir o aniversário de Porto Alegre? Peraí, né? Aqui a gente diz, tu vai curtir o nível de Porto, né? Ah, ficou muito Porto Alegre. Quem vem de fora ouve e logo acusa, né? Quer dizer, o cara não perguntava e aí, perguntava e aí, ficava uma curva melódica assim no ar, né? Assim como tem palavras que a gente pronuncia com mais ou menos ênfase, com espanto, com interrogação, né? Que tu pode dizer capaz, como quem diz de jeito nenhum, ou então capaz, né? Como quem diz, mas será mesmo, né? É inconfundível e ganhou o Brasil. O Magro do Gonfa, personagem criado pelo porto-alegrense André Damasceno, ficou famoso por brincar com o sotaque da nossa capital. Bah, não precisa explicar de onde vem a inspiração, né? Não me faz te pegar nojo, velho. Olha o negócio seguinte mesmo ali, velho. O meu raciocínio lógico é super rápido, né, prof? O Magro do Gonfa surgiu na sala de aula, quando eu dava aula de matemática, no curso pré-universitário. Eu tinha um aluno completamente louco, que era do bairro Montim, que ele era um louco com lógica, e aí surge o personagem Magro do Gonfa. Apesar da herança portuguesa, o porto-alegrês é uma mistura de influências de espanhóis, alemães e italianos. Talvez a explicação para um sotaque tão peculiar. É um sotaque mais grosseiro, né? O sotaque é fantástico. Eu cheguei agora da Bahia, assim, a gente falava, todo mundo já sabia, né? O vocabulário do porto-alegrense é um universo à parte. E é uma missão quase impossível saber quantas expressões e gírias existem. Mas é aqui na rua, no dia a dia, que todo mundo se entende.
Bah, quer saber da gíria que eu falo, Cupincha? Lá. Cupincha. Cupincha? Na moral. Na moral. É. Que cupincha? O que é cupincha? É meu amigo aí, é meu cupincha. Tem os clássicos. Bah, barbaridade. Tribom. Tem gíria que foi parar em música. Deu pra ti, hoje pouco usada, mas no final dos anos 70, Vou pra Porto Alegre, tchau. E sempre tem gíria nova. É os guri, vão-se embora, vão-te embora. Afu. Afu. O que significa afu? Ah, é uma expressão de muito legal. E te liga, tá boiando com alguma palavra aí? Não te atucana, ninguém vai se arriar não. Não dá nada e qualquer coisa, já sabe, prende o grito. Eu provo que a gente vive num lugar que tem uma certa ligação interna, um certo sentido de comunidade, né? E eu acho isso muito legal, sabe? A gente ser diferente de outros, né? A gente sempre é identificado. Diz tri, já sabe que é a gente. Diz bah, já sabe que é a gente, né? Não importa qual é a gíria, a expressão mais usada, cada cantinho de Poa tem um jeito único de falar. E a gente tem um orgulho danado no nosso Porto Alegrense, que é tri, é topzera.